Olá, Olá, boa bem-vindos. noite. Que saudade. Pois é, que maravilha a gente conectado aqui agora. Vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem? Sim, Nossa, uma estrela na nossa frente. Vocês que perfeitamente. são. Somos todos. Boa noite pro seu amigo também, que tá aí com a gente na live. Good for you. Yes. Ai, Eu vou começar a live pedindo um pouquinho para vocês se apresentarem pra gente, né? Depois eu vou falar um pouco por que eu senti de trazer esse tema, porque quando eu pensei em sagrado masculino, emoções masculinas, das pessoas que eu conheci, que eu tenho admiração, assim, que vivem isso no dia a dia, vocês tocaram muito meu coração com exemplo, assim. E aí eu mas queria, como vocês vivem essa vida, como vocês chegaram nisso, né? O que vocês sentirem de trazer sobre a história de vocês, se apresentarem. Não, maravilha. Começa a apresentar. Isso, vocês primeiro. eu me chamo Ricardo, 42 anos, nascido em Itajaí, Santa Catarina, casado com o Jefferson já há 18 anos, indo para 19 anos. Me sinto completo, me sinto um cara feliz com a minha vida, com a minha família, com os meus amigos e tenho muito amor para dar, muita alegria para compartilhar e feliz de ter tantas pessoas maravilhosas como você que vieram através da luz para gente e essa comunidade que só cresce. A gente agradece muito, assim, sabe, pelas oportunidades que vão vindo de uma pessoa que conecta com a outra, que vai oferecendo outra e assim por diante, né? O nosso encontro lá com a Jaqueline e a Esther foi tão incrível, Lindo. maravilhoso lá no Rosa, e a gente fala o tempo todo sobre isso, sabe? Como é Eu maravilhoso a também. gente encontrar pessoas do bem, pessoas que vibram essa espiritualidade, que estão pensando só na parte do terreno, mas que estão investindo também na parte espiritual, emocional. É muito importante isso. É um reencontro, É, né? Parecia que a gente já estava só se reencontrando, nem se conhecendo. é verdade. É, a gente se encontrou, parecia que tipo já era de outras vidas, assim. Tanto que não teve que ficar muita pergunta, já foi logo continuando, o assunto foi fluindo. A gente já de cara cozinhou junto lá na casa da Jaque, lembra? Foi tão legal. Cada um Sim, apresentou, cada um apresentou o seu melhor e é sempre lindo os nossos encontros, sempre. sim, eu fico muito Eu feliz. gosto. Vira uma É, família. é uma família. É a É uma família que a gente comunidade. escolhe, é uma comunidade. Uhum. E o Jeff? Eu Presente pra sou Jefferson Luiz Rom, tenho 41 anos, completei nesse domingo, que inclusive foi conforme, né, a religião é o dia que Jesus ressuscita, e eu realmente acredito que ele está ressuscitando não só dentro de mim, mas de várias outras pessoas, desde a minha terra natal, que é em Sulina, Paraná, onde eu nasci. Depois eu tive uma jornada de mudar para o seminário, estudar um pouquinho sobre vários assuntos relacionados à religião, mas também já desenvolvi minha espiritualidade lá dentro, porque eu já trouxe isso de berço. E me sinto uma pessoa extremamente realizada, infinitamente realizada, porque eu acredito que o nosso plano ele é eterno, ele é infinito. Portanto, eu não acredito na palavra morte, né? Eu acredito apenas na transição, que é um momento muito rico na nossa evolução, na nossa expansão, porque significa que a gente está entrando numa nova dimensão, numa nova compreensão que até aquele momento foi muito trabalhada, né, nesse plano terreno. E essa realização se vem acontecendo dentro de mim e junto com o Rica, porque eu sempre digo que nós dois somos meio que discípulos um do outro. Assim como Uhum. também encontramos você, a Jaque, a Luz, que também somos discípulos de uma forma, né? Hoje o Kim está nos visitando e ele é uma pessoa também super espiritualizada. Os nossos assuntos em 3 dias que ele está aqui são só da espiritualidade. Inclusive ele disse que ele está vivendo um retiro aqui com a gente. Olha isso. Então, eu acredito muito que eu estou desenvolvendo isso para mim pessoalmente e com o Rica e mais outras pessoas porque a gente está aberto. Na verdade, nós estamos buscando aprender a estar mais abertos, porque é um processo que continua. O seu amigo sente se apresentar pra gente? Would you like to introduce?
introduce yourself, where you're from, your name, your age, Yeah. and why you are in this path of self-discovery, what brought you here. Okay. Yeah, you see. Hi, I'm Ken. I'm 36 years old from New York. Eu sou Ken, eu tenho 36 anos de Nova York. Bem-vindos. Welcome. Thank you. What took me on the path of self-healing? Just self-discovery, just like seeking more in life and A cura pessoal é buscando sempre descobrir mais a si mesmo a respeito da vida. seeking more in life and just finding purpose and why I'm here. Just community, connecting with people, and just like O objetivo dessa comunidade é se conectar com pessoas e com comunidades, essa descoberta dele. and just learning to embrace like myself within the world as one. E me enquadrar, me englobar com o planeta inteiro. Nessa, Como se fosse um só. como se fosse um só. Que todos somos um só. Gratidão por compartilhar essa história linda com a gente, se sentir. Gratitude for sharing this story with us. Thank you. A presença de vocês aqui é muito importante. Agradecer a você também, nossa, She said that our presence is so important. Oh yes. Yeah. Thank you. Eu senti de convidar vocês para essa live porque eu tenho muitos anos, né? Já mais de 10 anos trabalhando muito com as mulheres. Mas de 2 anos para cá tem vindo muitos homens buscando como trabalhar as emoções, contando a história de vida, não conseguem chorar, não conseguem sentir, não conseguem equilibrar as emoções com fazer, né? Que esse ímpeto masculino que tem testosterona, de boa ação no dia, igual vocês construíram a própria casa, fizeram um templo vivo para chegar pessoas para esse santuário sagrado, e vocês também trazem essa espiritualidade. Eu pensei em perguntar para vocês como vocês vivem isso, assim, como que, se fosse vocês dando dica para os homens que estão assistindo a live, que vão assistir ela gravada depois, como trabalhar as emoções, se permitir sentir, como vocês chegaram nesse ponto, se sentir, a gente trazer a história de vida de vocês que cabe no tema, assim, o que vocês sentem, como que equilibra o fazer com o ser, o sentir com o pensar. Eu penso que primeiro de tudo é ter coragem e aceitar as coisas como elas são. É o primeiro de tudo. E é um aprendizado que continua sempre, até o último respiro da gente aqui no planeta, a gente vai estar aprendendo. Então não é uma coisa que se cessa, não tem como eu dizer assim, eu estou completo, eu aprendi tudo, eu sou o master, o mais espiritual ou o mais que domina as emoções. Que na verdade eu penso que não é assim. Às vezes a vida nos traz situações onde a gente vai ser testado o tempo todo. E às vezes é com um familiar, é com um amigo, é com uma situação no trabalho. E essas emoções elas vêm, esses aprendizados, ou é uma bênção, ou é um aprendizado. E eu penso que o principal de tudo é investir na fé, sabe? Na fé e saber que não importa o que venha, vem para que a gente evolua, porque não existe evolução sem dor. A dualidade ela existe para que a gente cresça com ela. Então o que acontece? Imagina um cenário onde tudo seria só flores e gracinha e beijos e abraços, não teria crescimento. Pode ver as maiores invenções que foram até hoje criadas foram em momentos mais desafiadores que a humanidade passou. Seja uma invenção tecnológica, seja um produto novo para se alimentar. As coisas enlatadas, elas só surgiram depois da Segunda Guerra, onde viram a necessidade de conservar os produtos por muito mais tempo, porque não conseguia produzir em grande escala alimento que durasse organicamente sem estar enlatado. Então, onde foram desenvolvidos métodos para se conservar os alimentos, né? As conservas, o congelar, o desidratar. E eu penso que é a mesma coisa em relação às nossas emoções. A gente vai o tempo todo evoluindo e isso vai cada vez mais nos fortalecendo. E aquilo que quando a gente tinha 10, 15 anos nos aborrecia, hoje já não nos aborrece mais. Porque a gente sabe que aquilo ali é passageiro. Pessoas que nos irritavam, situações que nos incomodavam, aquele ciúme bobo, sabe? De querer uma possessão com as pessoas. Porque eu tinha isso. Eu tinha ciúme, por exemplo, dos meus objetos, dos meus
de uma caneta, do meu penal, eu tinha ciúme de uma bola, eu tinha ciúme, por exemplo, da minha mãe, com meu irmão. Depois a gente vai amadurecendo, já vai vendo que ninguém é de ninguém. Mesmo que eu tenha um parceiro, eu não sou posse dele, nem ele é minha posse, entendeu? Porque enquanto a gente está junto, é uma parceria, é uma troca, é uma confidência, mas desejos são individuais. Não é porque, por exemplo, ele gosta de chocolate branco, eu gosto de chocolate preto, que a gente não pode estar junto e viver uma vida junto, né? Ou ele gosta, por exemplo, de jogar vôlei, mas eu quero subir montanha ou surfar. Nem por isso a gente não vai estar junto, entendeu? Então eu penso que o melhor de tudo é a gente aceitar as emoções, encarar elas e ter coragem e fé de manter elas e superar. Superar quando elas vêm e encarar com um aprendizado, não como um fardo. Porque tudo que a gente coloca na nossa mente que é pesado, que é um fardo, vai ficar ainda mais difícil, né? Você fala assim, eu não consigo. É como, por exemplo, lidar com a emoção de um luto, por exemplo. Tem muita gente que, até a nossa mestre Lois Rey fala, ela fala assim, a gente tem um sentimento de um luto por 1 mês, 2 meses, quando alguém que a gente ama muito faz a passagem. Até 1 ano é tolerável. A pessoa mais de 1 ano ficar naquele luto, daí já é meio doentio, assim, já a pessoa precisa buscar um tratamento, porque a gente já desde que nasce a gente sabe que a gente vai, algum momento a gente vai fazer a passagem. E isso serve para um animalzinho, serve para uma planta. Toda forma de vida tem um tempo de começar, um tempo de germinar e um tempo de partir. Isso é o ciclo natural da vida. Então a gente entender isso e aceitar como um processo natural é uma forma de aceitar a divindade, é a forma de aceitar Deus, como confiar que a gente vai continuar para uma outra jornada passando isso daqui, que não tem fim. Na verdade é holístico. Cada vez a gente vai continuar evoluindo mais e mais. Pelo menos isso é o que o Jeff e eu, a gente acredita, né? Tem religiões que não acreditam em vida após a passagem, mas a gente super acredita, é um sentimento nosso, né? Muito lindo. Eu sinto isso também, né? Todas as situações e pessoas que a gente atrai para nossa vida são espelhos, né? E são complementos, porque a gente não consegue enxergar fora o que está dentro. E também a vida é o tempo todo lapidação, né? A gente nunca vai estar pronto, não vai ser gratiluz, tipo, eu me iluminei ou integrei tudo. São camadas, são espirais. A gente sempre volta na mesma situação para vê-la com olhos de águia, né? Um pouco mais de cima, assim. Mas é só através de uma redenção, assim, de dobrar os joelhos para algo maior, que tudo flui na nossa vida, né? Uma vez, trazendo um pouquinho da minha história, assim, para complementar o que o Rica falou, eu fui no monastério do Trigueirinho, lá em Figueira. E aí eu tive uma conversa com o Frei Renato. É um frei bem íntegro, assim, bem sábio. E contei umas histórias da minha vida para ele. E ele disse que sozinho viemos ao mundo, sozinho voltaremos desse mundo. E quando chegar no final dessa experiência, não tem um Deus como foi ensinado pra gente pela sociedade, pela igreja, que é masculino, punitivo e vingativo. É um Deus que é pai e mãe, que só ama, cuida e ajuda. E que a nossa própria consciência, através do nosso livre-arbítrio, que ia trazer o nosso discernimento, né? Colocando na balança, assim, o que foi bom, o que foi ruim. E não tem essa dualidade, né? Tipo, isso foi errado. É só uma experiência que a gente volta para fazer diferente depois. Só que a gente está com a bênção dessa vida. A gente pode fazer diferente aqui já, através dessa compaixão, dessa fé, e principalmente da medicina do perdão, né? Sim. E aí eu com minha consciência, a gente nunca pode justificar a nossa não evolução por conta do outro, porque nunca foi o outro. Foi só uma situação mestra pra gente se lapidar, né? Exato. Aí ele falou assim, da aceitação, da compaixão e da humildade. Ele falou, aceitação. Às vezes na sua vida aconteceu coisas que naquele momento pareciam insuportáveis, mas aquilo te lapidou para você ter integridade, para ajudar as outras pessoas através da sua história, do seu exemplo, a passarem por esse caminho, porque você passou, você sabe como é. E através só da sua história, porque a gente não está aqui para salvar ninguém. Se através do nosso exemplo, da nossa energia, a gente ser um exemplo, uma inspiração, isso já ajuda tudo, mas sozinho viemos, sozinho voltaremos, né?
E aí, essa questão da segunda palavra é a compaixão, né? Que eu só dou para o outro aquilo que eu tenho em mim. Então, quando Jesus dizia amai o outro como a ti mesmo, ele ensinava a gente buscar Deus dentro. E aí, quando a gente sentir que a gente é sagrado, que o corpo é sagrado, eu vou cuidar desse corpo que é o templo da minha alma. Eu vou cuidar do outro porque eu sei que ele também é Deus, ele é um comigo. Não tem essa separação. A gente começa a viver e sentir isso, não só falar palavras bonitas, espiritualizadas, mas começar a sentir mesmo. Poxa, meu companheiro me magoou, mas ele é uma parte de mim, eu atraí ele. Essa autorresponsabilidade. O que tá certo nessa situação que eu ainda não tô percebendo, né? O que pode melhorar? E a última é a humildade, que foi bem isso que o Rica falou. Ele me falou o que é humildade na visão dele, eu parei, eu travei. Ele falou, uma pessoa realmente humilde é aquela que reconhece que ela é Deus. Porque uma pessoa egoísta e narcisista, ela nunca vai admitir isso. E a pessoa só consegue sentir, viver isso, porque ela sabe que o outro também é. Então eu nunca vou querer magoar o outro. Essa humildade de saber que realmente é Deus conversando com Deus. Os reinos da natureza, dos animais, todos somos Deus. E é bonito falar isso, mas sentir isso quando o companheiro te magoa, o pai, a mãe, as amizades no trabalho, como que através na visão de vocês, através dessa visão do masculino, que os homens às vezes, as mulheres têm sido muito duras com eles. Cobram que eles sejam protetores, provedores, eles trabalham duro lá fora, né? Com essa competição que muito tem no mundo hoje, tem que dar conta, as coisas estão cada dia mais se aumentando, né? Combustível, comida, e eles têm que prover, ser fortes, e chegam em casa, o que eles querem? Que é paz. Isso que vocês construíram aí um lar de acolhimento, e aí a mulher chega e ela começa a brigar. Tem muito isso, né? Mas não é culpa de ninguém. É responsabilidade de cada um, porque de gerações e gerações foi passando isso, né? Por exemplo, os meus pais, a minha mãe é derivada de Portugal, portuguesa. Os homens saíram nas embarcações, as mulheres ficaram sozinhas, sendo fortes, cuidando dos filhos. Eles nem sabiam que iam chegar no outro país por conta das doenças. As mulheres se sentiram abandonadas, foram traídas, e isso está no nosso DNA. Como que a gente vai cobrar dos nossos pais que eles nos dessem amor se na geração deles, dos pais deles, era mais sobrevivência ainda, né? Tinha que plantar para comer, alimentar muitos filhos. Então eu acho que o amor vai melhorando de geração em geração. E aí a pergunta que eu faço assim é: como que vocês, na vida de vocês, lidaram com isso, dessa questão de conseguir chorar, conseguir falar o que sente? Como que os homens podem, através dos conselhos de vocês, assim, vocês poderiam aconselhar isso? A expressar essas emoções e se colocar vulnerável para companheiro, para os amigos. Tipo, eu preciso de ajuda, eu tô sentindo isso. Que lindo. Eu acredito que a primeira coisa é o que a nossa professora Luísa aí, que ele inclusive citou, ela sempre fala sobre isso, que nós realmente começaremos a aceitar o nosso gênero, que nós estamos agora encarnados, é quando a gente entender que nós somos masculino e feminino, que outra hora nós somos alguém que provê e outra hora alguém que recebe também. Então muitos homens passam talvez por esse tipo de situação porque eles não conseguem lidar com isso dentro deles, né? Então a melhor forma que eu acredito para lidar com isso é de fato o homem se colocar mais à disposição da mulher, mas não para fazer ou não fazer algo, mas para ser realmente um participante ativo. E como você disse, né, ver na mulher que ele tem ali, na esposa que ele tem, ou até na mãe, né, ou na vizinha, ver um Deus. E através desse Deus ver a si mesmo, porque se a pessoa é muito machista, se o homem é muito machista, é porque dentro dele existe uma mulher ferida, algum momento, né? Então, e o contrário também pode acontecer. E eu desde criança, eu tive que aprender a trabalhar no arado, colher cana-de-açúcar, fazer melado, tirar leite de vaca, plantar mandioca, batata doce, melancia, mas ao mesmo tempo eu tive que aprender a lavar, passar, cozinhar, desde os 7 anos. E fazer o serviço que a mãe fazia. Eventualmente até aprendi a costurar, fazer crochê, e que minha mãe me ensinava. E o meu pai sempre foi essa pessoa que ajudou muito a minha mãe. Então desde criança eu vi não tendo uma competição entre ambos, né? Porque os dois realmente entraram em um acordo em que
né? Meu pai ora pode ser feminino, né? Pela sociedade, né? Lavar uma louça, lavar a roupa, né? Tanto que onde eu nasci mesmo existia muito esse machismo, assim, tanto que os homens nunca faziam essas coisas, só meu pai e os irmãos da minha mãe, assim, a família foi muito educada nesse sentido, que o marido ajuda a mulher, e eu acredito então que é dessa forma, sabe, é o homem olhando para dentro de si, percebendo se existe algo que dói ainda, né, ou que ele não quer fazer porque ele acha que isso vai diminuir ele, a masculinidade dele, é um ponto a ser verificado e trabalhado. E eu realmente acredito que isso é curado quando a pessoa ela come bem, comida plantada, porque na informação está, na comida orgânica plantada está toda a informação para a gente decifrar isso. A nossa, como você disse, essa evolução que a gente está, né, entrando em tudo que é transgênico, hoje em dia tu tem que procurar um item que não seja transgênico, porque tudo tem milho, soja, então eles processam muito e esse transgênico está também gerando essa mudança genética nos homens. Muito hormônio, né? Muito hormônio. Muito fertilizante, muita pesticida, muita química nos alimentos que acabam afetando, sim, as emoções. A gente é muito guiado pelo que a gente se alimenta, né? Pela água, pelo alimento, pelo ambiente que a gente vive. Que a gente assiste, que a gente ouve. A informação ela vem através do que a gente ouve, do que a gente enxerga, do que a gente cheira, de tudo. Nós somos alimentados de várias formas, não é só pelo que a gente ingere fisicamente, mas o meio que a gente vive também influencia muito o comportamento da gente. E está no subconsciente coisas que a gente tem que fazer um trabalho muito intenso para poder acessar o subconsciente. Como, por exemplo, terapia, né? Buscar alguém que seja holístico, não psiquiatras que, né, muitas vão vezes só prescrevem remédio. Mas é buscar uma ajuda holística, alguém que esteja interessado em curar não apenas aquela dor que está naquele momento, buscar curar aquela ferida, buscar realmente de onde está vindo aquela ferida. Então, a primeira dica seria se alimentar melhor, buscar uma alimentação equilibrada, que esteja à base de vegetais. Vegetais são muito importantes para os homens, assim, folhas verdes, ajuda a fortalecer os hormônios, porque os hormônios realmente são a nossa energia. Um homem ele tem que ter energia, para que ele possa olhar para dentro de si e ver os sentimentos, as emoções dele como parte da evolução dele, né? E aceitando essa masculinidade, essa feminidade dentro de cada um, é que a gente sai do estado de vitimismo, né, através da alimentação adequada, praticando exercícios voltados ao fortalecimento de quadril, pernas, yoga pode ser um exemplo, pode ser exercício de respiração, 15 minutos de sol no mínimo cada lado, né, se expor ao sol, o que inclusive está vindo dos Estados Unidos, e ele percebe como as pessoas aqui são felizes, inclusive os homens cumprimentam e veem, abraço. Ele elogia muito a nossa cultura, porque a nossa cultura é muito rica em termos de ser transparente. Apesar de que você está falando que tem muitos homens procurando, né, essa ajuda, ele vê como a nossa sociedade brasileira como muito evoluída, que já lida com essa questão um pouco bem diferente. Inclusive a resposta que eu acredito que ele vai dar vai ser bem diferente do que a gente está dando também. Então seriam essas as dicas, no caso, para lidar com essa questão, assim, porque é isso que a gente faz. A gente acorda às 5 horas da manhã para poder dar conta do nosso cuidado pessoal. A gente tenta dormir cedo, porque 10 horas é o período máximo para a gente estar na cama. Entre 10 e 2h30 da manhã é o momento que o nosso corpo ele recupera, porque ele conecta com as ondas alfa e beta, né, que estão presentes no universo inteiro. E essas ondas curam as nossas emoções. O que a nossa sociedade não está fazendo atualmente? Não está dormindo nos horários certos, não está dormindo às vezes à noite, está comendo uma comida cheia de toxicidade, com baixa nutrição, sem nutrientes adequados para o fortalecimento das nossas células. Aliado ao sedentarismo, que é super... Aliado a uma TV que só traz através de novelas exemplos de homens machistas, grossos, estúpidos, eu vou ajudar minha mulher a lavar? Ah, claro que não. Isso aqui, ainda passa essas novelas, às vezes a gente não tem TV aqui em casa para justamente não se deixar infectar por esse meio, por esse canal. Mas a gente sabe quando às vezes vai na casa de amigas e amigos, senhoras, que tá passando a novela lá e deu 5 minutos de novela, eu já penso assim, meu Deus, ainda bem que eu não assisto mais isso. É uma libertação, já há anos que a gente não assiste esse tipo de coisa. Eu também. Exatamente. E é bem essa questão de, eu falo que, pelo menos nos meus atendimentos, no meu acompanhamento, é limpar
nutrir e proteger. Porque primeiro a gente tem que limpar. Então, seja desintoxicar essa questão da alimentação, a desparasitação natural também, que é uma das coisas que tá vindo para mim como chave mestra, assim. Porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Ali que são liberados neurotransmissores. Uns dizem que ele é o primeiro, né? Né, Jenny? Então, o primeiro que formou no nosso organismo, né? Quando a gente era um feto. E aí, imagina que ali é liberado todos os neurotransmissores, dopamina, serotonina, ocitocina. E aí foram feitos estudos que esses parasitas que ficam no intestino, eles criam sinapses, novas conexões cerebrais que têm conexão com o sistema límbico no cérebro, onde ficam memórias e emoções. E aí, o que eles comprovaram? Que esses parasitas, eles mandam impulsos para a gente comer coisas que são ácidas, ou seja, lactose, Vinagre carne de vermelha, maçã. café em jejum, excesso em açúcar, assim, porque o nosso corpo ficando inflamado, ele multiplica e se prolifera. E aí eles vão se alimentando dessa inflamação no nosso corpo. E aí dá várias doenças. E aí eles fizeram o mesmo estudo com os vermífugos alopáticos. Os mais fortes deles, anita, ivermectina, ascaridilsecnidazol e outros, eliminam no máximo 14% dos parasitas nocivos para o organismo. Aí, voltando para a sabedoria ancestral de tinturas, garrafadas, xaropes, vermífugos naturais com mais de 3 plantas, eles eliminavam até 90%. Isso é estudo científico. Olha que... E aí, imagina só, a gente não é só o que a gente se alimenta, a gente é o que a gente absorve desses nutrientes. Então, olha a importância de trabalhar a microbiota, né? E aí, na relação sexual, a gente tem troca com essa outra pessoa. E a gente realmente começa a adquirir o DNA. Então, a importância do casal fazer essa desparasitação e como isso influencia nas nossas emoções. Então, pessoas que não tinham libido, não tinham prazer de viver, falta de energia vital, até para ter hormônio para retrabalhar suas emoções. Que a maioria das depressões hoje não é só mental, é física, é o corpo que está depressivo, porque não tem hormônio. Então, essa limpeza, né, de tirar a TV, tirar essas... muito questão da pornografia também, que os homens têm esse vício, né, por questão de não conseguir, e também depois não tem ereção, não consegue ejacular, porque tá tão intoxicado com essas questões que na hora de ter o amor mesmo, essa conexão de almas, nem sabe o que é isso. Mas é porque não se permitiu ser amado e ser visto, é superficial. E aí os homens chegam pra mim falando, quero uma mulher de verdade, eu quero amar, eu quero me entregar. Mas tem medo, tem esse medo na sociedade, porque às vezes os amigos têm essa cultura, né, de pegar, eu falo que é ilusão do harém, muitas mulheres, mas só que vai se sentindo cada vez mais vazio. E tá tendo muita dificuldade de ter relacionamentos amorosos também, porque as mulheres estão muito no masculino, em excesso, tá muito nessa divisão de briga e não de usar o masculino, que eu acho que é importante também. Tem o extremo também, que eu trabalho muito, a feminilidade. Ficar no feminino passivo, só aceita ou ser dona de casa se é o que não quer, né? Porque muitas mulheres estão nessa posição porque não querem, de submissão. Mas tem como você ser feminina, amorosa em casa e ir pro trabalho, pro mundo, com o seu masculino forte, né? Que eu falo que é o feminino solar. Aceitar, amar o masculino dentro de mim e ir pro mundo. Mas quando eu volto para casa e para mim é paz, é amorosidade, porque nenhuma mulher nasce masculina, elas são amorosas. Olha, uma menininha é uma doçura. E os homens, eles são aventureiros, os meninos, eles gostam de risco, de aventura. Então, como que a gente volta para esse estado, né? É limpar essa questão de querer se adequar à sociedade. Porque eu tenho muitos amigos homens e eles vêm desabafar comigo porque eles sentem esse porto seguro. Com você é seguro eu conversar, me expressar e sentir. Sim. Mas a maioria dos homens não tem isso. Chega em casa, tem alguém que vai sentar porque tem medo de se sentir fraco de mostrar suas emoções. Como vocês enxergam isso, sim, na visão de vocês? E o seu amigo também, se ele puder trazer pra gente como é lá na cultura dele, como que eles trabalham com a masculinidade lá, ele sente a abertura dos homens e fala das emoções, ele já fez algum trabalho que ele sente que trabalhou o masculino dele? She's asking the question about masculinity in relation to the people in your culture. where you live, how they
the approach is how they deal with that Emotions. Yes, and about you, if you look at any time too about this, if you had doubt about like in my culture where I grew up is mostly it's super hyper masculine. no Texas onde ele nasceu, essa cultura é super Hipermasculina. Tipo assim, eles são bem machistas mesmo. no Texas, imagina, no Texas nos Estados Unidos, que é onde ele é. Que é um estado, inclusive, que é um dos estados que mais permite armamento, né? Que os homens podem dar armado, tem a liberação de porte de arma. Então, existe sim uma questão ali bem de poder mesmo, de machismo mesmo, e de fez alguma coisa, já ali apaga a pessoa, né? Então, nós visitamos o Texas e de fato é assim mesmo, nós ficamos bem de cara. Quando a gente chegou no posto para abastecer o carro, já os atendentes, tudo com armas já na cintura, assim, é muito interessante. E é uma coisa natural, porque já vem de décadas, né? Já é uma coisa cultural mesmo. Já Nova York, Nova Jersey não é assim, é de lá mesmo. Like where I grew up, men don't really talk about their emotions. Os homens não tocam a respeito das emoções quando ele cresceu. And everything you seem, if you speak about your emotions or you cry, it was considered to be a sissy. É considerado ser tolo. Ser se tolo. Você chorar, assim, é uma tolice, é uma bobiça. Ser assim. And so for me growing up, I just held everything inside because that's what I was taught. Ele segurou tudo dentro dele, os sentimentos, as emoções, porque ele cresceu assim e foi assim que ele foi ensinado a não expor as emoções. So it's like one side of you is saying you want to release these emotions and the tears when you feel sadness, but because of also you have this psychological side that's telling you that you're not a man if you cry, and so it's like a battle war in between yourself. Algo dentro dele, tipo, um lado dele quer explorar e expor essas emoções, só que vai afetar a masculinidade se ele falar porque ele foi ensinado assim. Então ele acaba não expondo as emoções porque está tão impregnado na cultura que é desafiador, parece que vai ferir o ego, sabe? Vai ferir a masculinidade e vai colocar ele numa posição de submissão, assim, uma posição de inferioridade. E isso é meio geral, assim, a gente sabe que é assim. Não é só na cultura americana, mas as culturas latinas, elas são bem assim também. Tá mudando, mas é um progresso que está indo meio devagar, assim. E onde as famílias têm mais amor é que é entendido isso. Mas quando não há uma espiritualidade, quando há só uma questão assim do ego, daí meio que não se passa sobre isso, sabe? Não supera esse tipo de coisa. Yeah, so it's also like because of growing in that environment, I had a hard time trying to figure out, trying to stay true to myself while also knowing that it's okay to release the emotions, it's okay to be who you are. It doesn't mean that you're not a man because you're crying. É dificultoso, né, crescer num ambiente assim, porque você não expressa as emoções, você não é considerado ser um homem masculino de verdade, né? So like for me, like I think those things happen when you start doing like therapy. Mas essas coisas mudam, acontecem quando você começa a fazer terapia. Because a lot of things is the society tell, especially in American culture, where societies have roles that are designated for men, roles designated for women, and it's like the line that you just cannot cross. Às vezes é meio que assim, desenhado uma linha que é para as mulheres e uma linha que é para os homens. E você tem que seguir aquelas regras. Tem que seguir aquelas regras. Então não pode atravessar aquela linha. Então um lado é feminino, um lado é masculino. E meio que tem que seguir aquilo ali. And so what I've seen is like, what I realized is, like I said, is that between therapy, between meditation, really breath work, spending time in nature, you start understanding yourself and understanding who you are. And you accept the fact, you rectify that, hey, I'm perfect who I am, and there are no such thing as this box, that we are subscribed. It's like they have a box for us, but we don't have to live inside their box.
we can live outside of that box. Ele está dizendo que foi desenhado uma caixa para a gente viver ali, colocada a gente numa caixinha, mas a gente não precisa viver nessa caixinha, a gente tem que se aceitar como a gente é, e isso é o mais importante. É lidar com as emoções e ser feliz do jeito que a gente é. Beautiful. Beautiful. E basicamente o que ele falou foi... Pode falar. Basicamente o que ele falou transmite um pouco que eu não falei um pouco da minha questão, né? Mas quando eu era criança também era mais ou menos assim, sabe? Era um que, tipo assim, sempre já tinha aquelas piadinhas, cadê a namorada, cadê a menina? Uma pressão, né? Já transou com quem? Já transou com uma? Já desde cedo eu era cobrado pra ser esse cara que comparece, já que se comer a menina já é macho, masculino. É umas coisas assim que não faz sentido, porque daí você está se sentindo forjado sei lá, viver uma situação que você não tá, nem sabe o que é ainda, como é que é. Não tem nem noção, né? As crianças, elas são pressionadas. Eu vejo ainda algumas pessoas próximas a gente que tem criança, e às vezes criança de 8 aninhos que acabou de recém entrar para a escolinha e já estão falando, o pai e a mãe, ele tem uma namoradinha já na escola. Ela, menininha, às vezes de 8 aninhos, qual que é o teu namoradinho na escola? Tipo assim, 8 aninhos, os pais já falando de namoradinho e beijinho e abracinho. Então, existe uma tendência, um estímulo para sexualizar e já levar logo as crianças, até pela forma de se vestir, pela forma de já ter maquiagem para as dancinhas hoje em dia. As dancinhas, muito sensuais. Muito sensual, então é algo que é muito inicializado muito cedo na nossa cultura. Isso, lá fora não é tanto cultural. Assim, não. É cultural. Nós moramos 7 anos lá fora nos Estados Unidos e a gente não percebia tanto assim. Que eu lembro que eu era adolescente, já tinha El Chan e as meninas já botando roupa de Sheila Carvalho e Sheila Mello, aquelas roupinhas bem justas, assim, topzinhas, as menininhas dançando bem sensual na boquinha da garrafa. Então é um pouco demais, assim, sabe? Isso está até impregnado nos desenhos. Às vezes eu vejo o Pica-Pau assim, com os meus sobrinhos passando. Tipo, tem cenas que ele se veste de mulher, ele fica encenando uma sensualidade. Então a gente é forjado, a gente é forçado demais, assim, por tudo que a gente vê. As crianças, elas têm muito desenho que até hoje, sabe, já é forçado para que a pessoa acredite naquilo. Tem muita mensagem subliminar nos desenhos, nos filmes, muitas coisas que induzem a quem está sendo exposto àquele conteúdo a seguir aquele caminho. Seja um caminho de praticar um bullying, seja um caminho de praticar, por exemplo, uma vingança, ou de forçar alguém a fazer algo como um teste, como essas trends aí que tem tido aí de... até aconteceu esses dias, a menina cheirou não sei o que, um perfume, um desodorante e foi parar no hospital, entendeu? Então, existe muita coisa na TV que estimula em relação principalmente a essa questão do feminino e do masculino, que não deveria haver uma cobrança sobre isso. Exato. Deixa o ser humano fluir e desenvolver como ele é, né? E não ter essa pressão, porque a pressão faz com que a pessoa ela não seja ela mesma. E para controlar, eles estimulam e reprimem, né? Estimulam a sexualidade, depois fala isso é sujo, isso é errado, isso não pode. E aí vai virando uma sombra psicológica. E na hora que estoura, são vícios, são pornografia. E aí nos relacionamentos a gente vai levar isso como uma forma tóxica. Tanto que uma das coisas que Jung fala muito na psicologia é a falta dos ritos de passagem. Quer destruir uma sociedade, você destrói a música que eles estão ouvindo, porque a cultura vai entrar no nosso subconsciente, né? Não tem mais aquela cultura de música clássica, uma elevação maior, assim. As letras entram no nosso subconsciente e a gente começa a agir daquela forma. Os games também de luta, de ódio, pornografia e a questão dos pais também. Não tem essa questão de se sentir protegido pelo pai, amado pela mãe. Então vai muito dessa questão que o Jeff falou pra gente da criação, né? Que linda essa história de o seu pai trazer os dois lados. Mas a maioria das casas o homem não pode chorar. Se você chorar... eu abri uma caixinha com perguntas para os homens trazerem para vocês. Eu tenho umas anotadas aqui, mas teve um caso que me pegou muito, que...
dois casos. O principal foi a questão do homem se sentir mal de ter um filho em casa, a mulher judia dele, ele é abusado, ele apanha, mas por ser homem, ele foi até a delegacia denunciar que ele estava sofrendo maus tratos e o policial riu dele. Como você está apanhando a sua mulher? E ele querendo ser o provedor, protetor da casa, e medo de deixar a filha sozinha, ele não conseguiu ter a atitude de terminar e seguir a vida dele. E ele estava sendo bem amoroso, assim, também, né? Tentando trazer os dois lados, porque a mãe não estava dando isso para o filho. E outro caso, o cara tem muito essa questão da sexualidade, igual o Jeff falou, de muito cedo sexualizar os meninos. Se ele não vai falar se não é homem, se não pegar mulher desde cedo. E um deles me disse que quando ele tinha 13 anos, o pai e os amigos pagaram uma garota de programa para tirar a virgindade dele. E ele se sentiu abusado. Então, a primeira vez dele, estava todo mundo assistindo ele com a garota de programa. E ele não teve mais ereção e nem conseguiu ficar com nenhuma mulher até hoje, por conta que a primeira experiência dele foi traumática. E ele não consegue chorar. E isso já tem mais de 35 anos, até hoje. Então, tipo, olha como que às vezes eu acho que a gente fala muito das emoções do feminino, da luta que o feminino tem, dos abusos, do machismo, que também tem, é muito importante a gente falar disso, mas ninguém fala como os homens se sentem. E por que os homens estão procurando, pedindo ajuda, assim, para uma mulher trabalhar as emoções deles? Porque não tem essa escuta. Vai nas autoridades, às vezes algum psicólogo, que tem muitos ótimos profissionais também que acolhem esse lado, mas não pode chorar, não pode gritar, tem que prover, é obrigado a uma situação que não tem referência do rito de passagem, igual os índios norte-americanos faziam com seus filhos, né? Tem vários ritos. O pai ia com o menino na floresta quando ele tinha 14 anos, vendava ele, deixava ele amarrado numa árvore toda noite, mas o pai estava sentado do lado ali no tronco em silêncio, mas ele tinha que trabalhar a coragem interna dele. Tudo em segurança. Mas e na sociedade atual? Qual rito a gente faz para os homens? Porque geralmente não tem. As mulheres é a primeira menarca, que tem a festa de 15 anos, às vezes tem esse rito, mas os homens não têm isso. E a maioria dos homens hoje são sustentados pelos pais, moram com os pais até hoje, porque não teve essa iniciação de ir para o mundo, porque não teve esse rito. Ou e se sente frustrado, mal por isso, porque a sociedade te cobra, né? Você tem que sair da casa dos pais, tem que ter carro, casa, sustentar uma família, ser pai. Mas será que isso é o melhor para eles? Como eles lidam com isso? Ou outro caso, o último caso para trazer aqui para vocês, comentário que sentirem, de separação. Qual que é o nível de abuso que esses homens sentem e não tem voz? E se fala, tem medo de se sentir o errado da história. Porque nem sempre é só o homem também, né? Então, como eles sentem isso? A história do amigo de vocês, eu fiquei muito emocionada, porque a gente não tem referência, a gente não sabe o que acontece. É lindo abrir esse espaço para ele comentar a história dele, vocês e de vocês. Mas isso é raridade. O meu sonho, eu coloquei sagrado masculino, eu nem acho muito legal, porque tudo é sagrado. Mas é um tema que chamava muito os homens para estar aqui com a gente hoje. Porque como trabalhar essa questão do sagrado que eles são, todos somos, né? Mas eles se reconhecerem assim também. Sentirem assim, se perceberem. Eu penso que assim, os pais, grande parte, eles não têm preparo para criar os filhos, a gente percebe isso. Então não existe, por exemplo, na escola ou mesmo em casa, uma preparação para que a gente consiga, como eu estou falando da gente, os pais, né, a sociedade, para que saiba como conduzir a criação dos filhos, ou até mesmo como o homem e a mulher lida consigo próprio. Não existe, por exemplo, uma matéria na escola, por exemplo, como tem matemática, geografia, carece de ter uma matéria em algum momento na escola, que seja no segundo grau, que seja ali na quinta, sexta, oitava série, para que haja uma preparação para que esse indivíduo não só seja um profissional para o mercado de trabalho, mas que ele também seja um bom pai, uma boa mãe, um bom parceiro para sua esposa, ou ela uma boa parceira para o seu marido, ou quando é um casal homossexual também ser um bom parceiro, independente da sexualidade. Eu acredito que ainda carece, porque a gente é muito treinado para ser uma máquina de fazer dinheiro, né? Mas a gente não é muito treinado
nem em casa, e nem na escola, e nem em nenhum ambiente, como lidar com como eu sou para comigo mesmo em primeiro lugar, com as minhas emoções, e como que eu vou ser na questão afetiva com a outra pessoa. Geralmente as pessoas são colocadas ali, né? Vai para uma balada, encontra alguém, já começa a conviver junto, mas não tem preparo nenhum. De repente a menina engravida, quando vê já está com um bebê no colo, não sabe nem como trocar fralda, não sabe nem... Brincou de boneca, mas brincar de boneca não vai dar uma base para que a pessoa saiba criar um bebê, ou saiba como conduzir a criação do bebê, para que esse indivíduo seja um bom cidadão, que invista numa espiritualidade. Simplesmente eu percebo que tudo é muito cai de paraquedas na vida da gente. Sabe, um relacionamento cai de paraquedas, um bebê cai de paraquedas. De repente, quando vê, a gente está cuidando do idoso, a gente nem sabe cuidar do idoso. Então, existe às vezes uma preparação para o trabalho, nem é tão boa, mas existe um pouco melhor. Mas no que se refere às emoções, como diz o Augusto Cury, a gente está na idade da pedra, né? No que se refere à questão tecnológica, nós estamos usando luz avançado, estamos fazendo uma videochamada agora, uma live, a gente pega um avião, em 12 horas tu está num outro país, do outro lado do mundo, sabe? Tu paga uma conta em segundos e já daquela conta já deu baixa. Mas no que se refere a lidar com as emoções, a gente está na idade da pedra, porque de fato a gente não sabe lidar com as emoções. Mas é de propósito isso. Isso é instituído já pelo patriarcado, já é instituído pelos canais que a gente acompanha, né, que a gente forçadamente acompanhava no passado, hoje a gente pode escolher mais. Mas em tudo tem essa questão, assim. As propagandas, nessa semana inclusive a gente viu uma propaganda na entrada da cidade de Balneário Camboriú. Tem uma cena assim de um Fusca e uma Ferrari. Daí tá falando assim, uma mulher fazendo uma propaganda de ginecologia. Ela tá fazendo uma propaganda falando que a mulher pode sair de um capô de Fusca e ir para uma Ferrari. Então tá tratando o órgão sexual da mulher ali na entrada da cidade, tá isso. Como se fosse algo que você compra e é isso aí. Né? Tá tudo certo, né? Se você fizer do capô de Fusca para uma Ferrari, mas não me pergunte sobre como que tá o psicológico dessa mulher. Né? Exato. Então a gente tem forçado a pensar na sexualidade assim, de uma maneira vulgar, não de uma maneira amorosa, em que a gente realmente se conecta com outra pessoa, profundamente assim. E desde sempre eu vejo a sexualidade como algo muito positivo, assim. Para mim, sexualidade é tudo de bom, tanto que é uma força de disposição que a gente tem o dia inteiro, de trabalhar, de ir atrás, de viajar, de ajudar as pessoas, está tudo ligado à sexualidade. Só que não a sexualidade que a gente é vulgarizado. Eu digo a sexualidade que desde criança, eu fui assim, eu vi meu pai dando a mão para minha mãe, indo para a igreja de mãos dadas junto, ele fazendo carinho no cabelo dela, cortando o cabelo dela, lavando os pés dela, ela ficava doente, ele cuida, fazia chá para ela. Então isso eu acredito que é uma exceção, eu sei disso, eu tenho os pais riquíssimos com relação a isso, e por isso que hoje eu sou como eu sou, e trato o Rica como também meu pai tratava minha mãe e minha mãe tratava meu pai. Só que eu não trato ele como se fosse minha esposa ou meu esposo, eu trato ele como uma energia, como um ser que merece todo o meu respeito e minha admiração, e eu sempre vou fazer de tudo, porque eu tendo do meu lado uma pessoa que está se sentindo realizada, eu vou ter do lado uma pessoa que vai querer ficar comigo eternamente. Exatamente. Né? Se a gente se relacionasse com o outro como alguém que a gente quer se tornar, né? Porque eu acho que a relação sexual é exatamente isso. O útero da mulher é o templo sagrado, né? É um espaço entre o céu e a terra, um portal. E para o homem também, se ele se relacionasse com a mulher pensando, eu vou me relacionar com a alma dela, os valores, como ela sente, como ela me trata, como ela trata a vida, a gente ia buscar se lapidar cada vez mais para merecer o outro, porque tudo a gente já merece. Mas eu ter alguém que me trate melhor que eu me trato, mas eu me trato muito bem. E cada vez a gente vai subir na régua. Então, tipo, eu me trato bem no sentido de vou me tratar bem, vou cuidar de mim, do meu corpo, vou tratar das minhas emoções, porque quando eu me relacionar, eu não estou buscando nada fora de preencher o meu vazio, a minha carência. Porque eu falo que é primeiro Deus, primeiro nossa espiritualidade, nossa fé, depois eu, depois o outro. Foi como ensinou vários mestres. Jesus dizia, amai o outro como a ti mesmo. Ele já deu a chave. Então, quando eu volto
é sempre voltar para o pai e mãe, para a criança interior. Quais eram os sonhos dessa criança, desse menininho aventureiro? Qual que era o sonho dessa menininha amorosa? Quando foi que esse elo foi perdido? Eu gosto muito de um livro, um dos meus preferidos é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E aí ele faz uma entrevista, né, ao Napoleão Hill, ele fala que o diabo fala que Deus não tem que separar, tudo é Deus, e tem a dualidade. E daí dentro da nossa dualidade, essa vozinha dentro de nós, que dá o livre-arbítrio da escolha, ele perguntou, como que a gente aliena, como que a gente engana uma sociedade? Ele fala, primeiro começa na religião, pune, condena através do medo, o controle, né? As que não respeitam que tinha que ser o religar, e que a verdadeira religião é uma regra para a gente se religar a algo maior. A espiritualidade é o oceano inteiro, né? E depois na escola e dentro de casa com os pais, a família, com as crenças, com o controle, com a repressão do que essa alma divina é liberta das infinitas possibilidades para agir aqui. Então isso não pode ser feio, isso é sujo, está errado, fecha a perna menina, não chora menina, engole o choro. Então quando a gente volta para isso e respeita o livre-arbítrio e também coloca os valores para esse ser, muda tudo. Mas como que eu vou me relacionar com uma pessoa se eu não fiz esse trabalho interno? Por exemplo, eu tive um relacionamento que eu morei junto com uma pessoa e eu vi que foi morar junto, começou a projeção. E eu estava repetindo vários padrões da minha mãe, que é uma mãe provedora. Geralmente meu pai foi sempre mais submisso, amoroso, assim, só que ele tinha muito masculino reprimido pela criação dele. E aí, quando eu me vi como pequena, eu voltei para o pai e mãe. Quem sou eu para julgar meus pais? Eles fizeram o melhor que eles tinham. Se eu vivesse a vida que eles viveram, ia ser insuportável para mim estar no lugar deles. Eles são muito maiores que eu. E eu precisei fazer as pazes com eles. Aí eu vi, nossa, tudo que eu julgava de errado, de ruim na minha mãe, eu estava fazendo com meu companheiro. Eu estava assumindo essa sombra que eu não aceitava que era uma parte minha. E aí, quando eu ganhei consciência, eu falei, pera, não é o outro, sou eu que tenho que olhar essas situações. E se eu atrair ele, eu atraí ele. O que dentro de mim atraiu esse ser, esse espelho? E aí, separei e fiquei 3 anos sozinha, me lapidando, olhando para o meu feminino. Porque eu era aquela menina, mulher, feminina por fora, mas masculina por dentro. Provedora demais, em excesso, controladora, o mundo é difícil, eu tenho que me bancar sozinha, eu sou uma guerreira. Mas isso não fazia bem para essa menina que cresceu amorosa, que recebia, que buscava paz. E aí, tipo, hoje eu vejo muito essa diferença do verdadeiro feminino. Não é pôr saia, vestir rosa e falar mansinho. O feminino é amorosidade, é acolhimento, mas também tem esse masculino de se posicionar, de não querer magoar o outro, porque tudo que a gente faz é para nós mesmos. E principalmente agora eu estou trabalhando muito a questão com meus pais. Eu estou em Minas passando um tempo com eles, e eu estou vendo muito essa força do meu pai, assim, e essa amorosidade da minha mãe, que eu nunca tive. Eu falei assim, enquanto a gente não honrar pai e mãe mesmo, a gente não consegue ter um relacionamento saudável para o mundo e nem trabalhar nossas emoções. Porque tudo volta para pai e mãe e criança interior, né? Exato. Então, nós conhecemos uma pessoa, com relação à pergunta que uma pessoa fez para ti antes, de um homem, nós conhecemos uma pessoa que também foi abusada pela mulher, um homem. E ele até hoje ele sofre com isso, porque desequilibrou todos os hormônios dele. Então, assim, o que a gente faz é a gente dar o suporte que a gente pode para a pessoa, porque é muito importante suportar uma pessoa assim quando ela está passando por essa situação, porque ela realmente fica machucada, porque parece que se o homem for denunciar a Lei Maria da Penha, as pessoas vão rir. Até nisso a nossa sociedade é machista. Então, o policiamento, essa questão já é uma coisa machista, sim. E é uma coisa que não tem como o que fazer, né? É meio que a Maria da Penha nem funciona para o homem, funciona para a mulher. Se o homem for fazer uma denúncia, não tem crédito. Já a mulher, ela pode ela mesma se arranhar e ir lá dizer que foi o cara já vai preso na hora. Entendeu? A mulher tem crédito nessa Lei Maria da Penha, mas o cara não tem. Então isso prova o quão machista é a lei, até a polícia, as legislações. E também eu penso que um pouco, não sei se você concorda, mas
essa questão da mulher também está ocupando muito mais o espaço do mercado de trabalho, também está sobrecarregando a mulher. Antigamente a mulher ela tinha um espaço de cuidar, de ter um tempo muito mais para lidar com o feminino e cuidar dos filhos, da criação dos filhos e não depender de estar pagando uma babá ou terceirizar para uma escola fazer. Então a mulher estava em casa e o homem podia confiar de que os filhos estariam bem cuidados na mão da própria mãe. Hoje, até a gente estava conversando isso com quem, que ele falou que, e a gente viu isso pessoalmente lá, nos Estados Unidos é assim, o bebê nasce, já nem amamenta, já vai direto para como é que fala, babá? Já, porque as mulheres trabalham, elas têm que ganhar dinheiro, já está bem assim, definido que tanto o homem quanto a mulher traz o dinheiro para casa, e em vez de elas criarem e ele criar, o bebê nasce, já dali do hospital mesmo nasceu, já vai para babá. Porque para eles é muito mais barato pagar uma babá do que criar eles mesmos o filho, entendeu? Então eles vão para a rua trabalhar e mal ele vê o filho, né? Então, daí a criança vai nascer como? Vai crescer como, né? Criada por um terceiro, não teve aquele contato do peito. Em 7 anos que moramos lá, nós nunca vimos uma mãe segurar um bebê no colo. Não. Sempre no carrinho de bebê. Sempre no carrinho. E tem uma questão psicológica que Jung falava muito do tipo oral. O primeiro contato com o seio materno, principalmente para os homens, é muito importante, para todos os bebês. Mas a questão do homem tem uma sombra psicológica que fica reprimida nos homens, porque a primeira mãe de primeiro amor, toque físico com a mulher, com o feminino, é a mãe. E aí quando tem esse desmame de uma forma abrupta, no inconsciente ele pensa, eu não posso amar o feminino porque ela vai me abandonar ou ela vai me magoar. E aí se ele não resolve isso dentro dele, ele vai descontar essa raiva nos relacionamentos amorosos. Ou vai buscar uma mãe na companheira. E aí, exatamente. E aí como que é importante disso? Tipo, a mulher, ela é a ponte do céu e a terra. É a conexão com o sagrado. Uma casa que tem um pilar de uma mulher forte, que tem essa conexão com Deus, com a espiritualidade, o homem sente em paz e ela consegue trazer esses valores para o filho. Aí ele tem mais essa gana de proteger, de estar em um lugar tranquilo. Então a criança observa os pais. Nossa, minha mãe me dá carinho, ela é amorosa, eu tenho uma confiança ali. E meu pai me protege, ele tá bem ali. E ele fala, nossa, se os meus pais estão bem, eu também vou assim para o mundo, né? Eu acho que não é culpado, ninguém é culpado. É responsabilidade nossa voltar para esses valores. Porque no tempo das cavernas, se a gente for ver, o homem ia caçar, as mulheres ficavam ali e elas embelezavam, elas cuidavam. Só que o que acontece na sociedade hoje? Para nos sabotar, coloca a régua da mulher de ter que trabalhar muito. Às vezes, tipo, sim, os direitos são cada vez mais iguais, mas quando a gente começa a ser fortuna e cobrar uma justiça, sendo que a gente já está abastecido financeiramente, então não precisa de mais. Porque eu acho que o que mais, no meu caso e nas mulheres que eu acompanho, o que mais conecta a gente com o feminino é a conexão, contato com a natureza, a meditação e o autocuidado. Porque quando a mulher faz essas práticas sagradas de autocuidado, escalda-pés, banho de assento, silêncio, grounding, meditação, ela traz uma amorosidade, uma paz, aí vem a intuição. Porque se eu estou na sobrevivência, no fazer, na luta, eu não vou conseguir ir para o mundo e nutrir o mundo, porque eu não tenho nem para mim. Mas quando eu volto para essas práticas sagradas, de eu sou um templo vivo aqui, o meu corpo não é meu corpo, minhas regras. Meu corpo é um aluguel que Deus me deu aqui. Eu estou cuidando dele, mas vai passar. E ele é o templo do meu espírito. Como que eu estou tratando esse templo vivo aqui? Eu estou deixando ele de lado, estou na correria, estou engolindo comida, não estou dormindo direito. Então, é voltar para isso. E quando a mulher está nisso, a intuição vem, porque ela tem paz. Não que a gente vai ficar na gratiluz, positividade tóxica o tempo todo em paz. Mas a gente tem uma fé tão ancorada que algo maior se comunica com a gente. E aí, para cuidar de outro ser, a gente vai sendo um canal cada dia mais lapidado, né, a serviço de algo maior. E o homem, todo homem busca isso. Quando eu pergunto para os homens, o que você quer no relacionamento? Sabendo que a gente tem as duas energias, né? Não lidando com gênero, mas lidando com as energias. O homem quer paz. O que a mulher quer? A mulher quer proteção,
que é se sentir ouvida, amada, cuidada, protegida. E o homem gosta de admiração, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Nossa, quando o homem é admirado, ele fala, nossa, a pessoa me vê, ela vê minha alma, o que eu penso, o que eu sinto. E ele quer proteger, porque traz esse senso de proteção. Então, acho que é voltar para isso. Não ter mais a competição, essa separação. Agora é feminino e masculino de mãos dadas. É verdade, totalmente certo. Lindo que tu falou. Eu acho que agora já indo pro mais pro finalzinho da live, pra gente não se estender muito, o que vocês sentirem de trazer, assim, que vocês sentem que seria importante das pessoas aqui ouvirem, que vier do coração de vocês. Eu gostaria de falar que, independente de gênero, masculino ou feminino, as pessoas serem verdadeiras e se abrirem para conversar. Porque tudo é conversar e ter no parceiro, a gente entende que tem parceiros que não são abertos para conversar. Mas daí, buscar nem que seja num amigo, ou na mãe, ou no pai, a gente sempre vai conseguir ter alguém para que a gente possa se abrir e soltar as nossas emoções. Porque realmente tem parceiro que não está afim de escutar, às vezes é tão ocupado, só está focado no ganhar dinheiro, empresa, e às vezes tem 3, 4 trabalhos, é muita coisa. E às vezes é desafiador, às vezes é necessário até procurar outro parceiro mesmo. Porque tem gente que não está afim de ajudar o outro a evoluir espiritualmente. Porque mexer com o emocional é parte do espiritual, né? Quando a pessoa lida, tipo assim, eu sou uma máquina de fazer dinheiro, porque existe uma pressão, a Loiseia que fala que existe uma identidade, uma tentativa de colocar a nossa identidade no que a gente faz e não no que a gente é, né? Por exemplo, assim, o que eu sou no mundo? Eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um dentista. Tá, mas além disso, entendeu? Eu sou a minha profissão, então se eu tirar a minha profissão eu não sou mais nada, entendeu? Exato. Então existe sim uma tentativa do sistema de fazer com que as pessoas elas associem o que elas são ao que elas fazem. Exatamente. E eu penso que não é bem por aí. Eu penso que nós somos muito plurais e a gente pode fazer desde cozinha, jardinagem, pintar, assim, inúmeras coisas, mas independente do que a gente faz, é o que a gente é para com as pessoas que a gente convive. Isso é o mais importante. Então, o que eu gostaria de compartilhar é o seguinte, que se abra, confie e se abra, solte as suas emoções, confie que as pessoas possam ajudar a gente, porque guardar para dentro de si só vai manifestar doença no corpo físico. Porque quando às vezes a gente está tipo assim, muita dor de ouvido, o que tu não quer ouvir? Tô com muita dor de garganta, o que tu não está conseguindo falar? Né? A Loisei fala, cada sintoma em cada parte do nosso corpo está querendo dizer alguma coisa. Então não tome esse sintoma como se fosse nada. Não, estou com uma dor de estômago, vou tomar um Dorflex ou um Anador, alguma coisa ali só para mascarar. Geralmente os remédios de farmácia, eles só vão mascarar algo que a raiz é bem mais profunda. Então o nosso corpo, quando a gente sente alguma sensação, está querendo dizer algo, não é à toa. Né? Há uma dor de cabeça, a pessoa está sempre fraca, sempre gripada, porque o normal da gente é sempre saudável. O normal da gente no planeta. Eventualmente, tu pegou uma gripe, pegou um resfriado, fui trabalhar, me machuquei, cortei, tu vai curar, entendeu? Isso é o natural. Agora a pessoa sempre depressiva, sempre mal, sem motivação, então é porque está segurando muita emoção. Inclusive, o câncer é dito como a pessoa está se comendo por dentro. Muitas vezes, quando a pessoa ela tem muito ressentimento, ela guarda muita mágoa, ela não consegue se abrir para o mundo, as células elas ouvem a gente. Elas ouvem, então elas aceitam o comando daquilo que a gente está sentindo. Então, se abrir e jogar para fora é a melhor forma da gente deixar ir e se sentir livre. E para que coisas novas, melhores venham, é necessário que a gente se solte. Fale, deixe para lá a vergonha, porque a vergonha é uma baixa vibração. Vibrar em vergonha, em apatia, em diminuição, culpa, são as mais baixas vibrações na escala de Hopkins. Então, quando a pessoa vibra nisso,
ela bloqueia a prosperidade, ela bloqueia a abundância, ela bloqueia relacionamento sadio. Então se solta, se joga, vai para a natureza, pé no chão, vai tomar um banho de cachoeira, banho de mar, toma sol, sabe? Faz aquilo que gosta. Eu acho que eu ia falar com relação a isso, é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo. É isso que eu ia falar, ele está falando agora. A dica que a gente pode oferecer hoje é essa. É conhecer a si mesmo, é buscar olhar no espelho, fazer exercício do espelho, né? Conversar consigo mesmo e perceber em qual parte de uma conversa no espelho, dizendo assim, eu me amo e me aprovo. Mas por que às vezes eu não estou aceitando essa fala, né? O que eu posso mudar dentro de mim para que essa frase comece a ser aceita? E é um exercício que leva tempo, né? Então, fazendo isso durante o dia, né? Quando passar em frente ao espelho, dizer, eu te amo, você é muito importante para mim. Dizer isso para a gente mesmo pode ser dolorido para muitas pessoas por causa desses traumas, mas é um exercício que funciona, porque minha mãe começou a fazer isso depois da gente, né? Nós começamos primeiro, depois a gente está espalhando para outras pessoas essa dinâmica do espelho, e funciona muito bem, porque a gente vocês me ensinaram, eu comecei a fazer também. Realmente desbloqueia traumas, libera emoções. É por isso que você está mais linda, então? É porque eu tô com vocês. Que legal. Para finalizar, é bem isso. Todo relacionamento com a gente, com família, amigos e o outro, é verdade, respeito e diálogo. Se não tem verdade, não tem respeito, não tem diálogo, não tem relacionamento. Não. E uma das coisas que eu aconselho muito para os homens e para as mulheres é ter um caderno e anotar. Se eu não estou conseguindo falar, eu anoto, eu escrevo o que eu estou sentindo. Querida Jennifer, hoje eu me senti assim. E aí eu acho muito importante também de ter mais rodas de homens. Tem muitos grupos de mulheres se reunindo para conversar, para falar. Mas imagina os homens se reunirem para falar das emoções. Eu achei muito interessante. Do jeito dos homens. Seja jogando, vou jogar o futebol, vamos pra praia, vamos fazer uma trilha e depois vamos sentar e vamos conversar de como a gente se sente. Essa vulnerabilidade, tô me sentindo assim. Eu acho muito interessante. Verdade. E aí é isso. Seja uma forma de curar. Conversar sobre isso é uma forma de curar, com certeza. Eu sou muito, muito, muito grata de estar com vocês. Acho que sua live foi muito rica. E Ken. Muita gratidão pela presença de vocês, pela medicina, pela história, por tudo que vocês trazem. Assim, é muito importante a presença de vocês na minha vida, de todos que têm o prazer do presente da presença. Que a Mãe Divina sempre continue abençoando seus passos e que isso chegue a muitas pessoas. Amém. Que eu vejo que a nossa semelhança é que a gente sabe que a gente é só um canal importante, que tem que ser amado e cuidado, mas que a gente é algo só para um mensageiro de algo maior passar aqui. Verdade, com certeza. Amo vocês. Gratidão por tudo. E estamos aí precisando, vamos conversar mais sobre vários assuntos. Gratidão, boa noite a todos que estão aqui na live com a gente.